Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 6 de novembro, Dia Nacional do Riso. Eu lembro das seleções. Rir é o melhor remédio. Eu li as seleções quando era menino e eu acho que é um grande remédio mesmo a gente se olhar no espelho e achar graça de si próprio, quando tem alguma coisa incomodando. Eu tenho experimentado isso e dá certo. Bom, mas hoje é o dia do casamento religioso do Pedro I com a Leopoldina de Áustria. Ela que contribui com o amarelo de nossa bandeira. O verde é dos Bragança, o amarelo dos Habsburg. Ela é cunhada de Napoleão, filha do imperador. O casamento civil foi feito muito antes, mediante embaixador brasileiro, foi lá representando o noivo, lá em Viena. E aí ela embarcou para o Brasil. Chegou no dia 5 de novembro e já casou no dia 6. Por quê? Porque Pedro estava apressado, né? Tinha que, noblesse oblige, não podia ficar na mesma casa, no mesmo palácio, sem estarem sob as bênçãos da igreja. E o casamento foi feito, casamento religioso, na igreja Nossa Senhora do Carmo, a antiga Sé, no centro do Rio de Janeiro, ali esquina da 7 de setembro com 1º de março. E Leopoldina foi essencial na independência do Brasil. Se tornou imperatriz. Ali ela era princesa e ele era o príncipe, em 1817. Bom, e em 1836, Bento Gonçalves da Silva é proclamado presidente da República Rio-Grandense, em plena Guerra dos Farrapos. Aclamado. E durou 10 anos a República Rio-Grandense. E em 6 de novembro também, um pouquinho depois, no ano seguinte, 1837, estourava a Sabinada na Bahia. O médico Francisco Sabino foi quem se rebelou. E por quê? Porque estavam alistando baianos para lutar pelas forças federais não, imperiais, né? Centrais, lá no Rio Grande do Sul. Cobravam muitos impostos e estavam centralizando o poder no Rio de Janeiro. Bahia já tinha sido capital, né? E mandavam para a Bahia governadores incapazes. Aí estourou a Sabinada. Em 1840, por aí, chegou ao Brasil a irmã Bárbara. Ela nasceu em Viena. Lá já cuidava de pobres. A família dela trabalhava como serviçais do palácio do Império Austríaco. E ela veio para o Brasil, ficou em Niterói, depois Porto Alegre, depois Pelotas, acabou morrendo no Rio de Janeiro muito jovem, com 54 anos. Madre Bárbara. Ela, em 2010, foi beatificada. Foi a primeira beatificação em Porto Alegre. Ela criou a Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Jesus. Minha irmã e a mãe de minha filha mais velha estudaram e se formaram professoras na escola Madre Bárbara, em Lajeado. Bom, lembre-se de se inscrever, juntar-se a nós. E, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, aos assuntos de hoje. Bom, eu acho que um assunto muito importante é o que se passa nessa CPI mista que está investigando
um dos maiores escândalos, um dos maiores crimes mais cruéis que a gente já viu, que foi roubar, enganar 2.200.000 idosos, pensionistas ou aposentados da Previdência e tirar deles mais de 6 bilhões de reais durante anos. A CPI tem que ir fundo. E hoje foi, atendendo ao convite da CPI, veio de Portugal, onde ele está fazendo pós-graduação ou doutorado, Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Previdência, foi ministro várias vezes, foi praticamente o primeiro apoiador de Bolsonaro, foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro, né? Mas como ministro da Previdência, ele foi chamado à CPI. E aí eu tenho aqui uma nota do gabinete do relator, deputado Alfredo Gaspar, dizendo que um raro depoente chegou sem habeas corpus, né? Não se esquivou de pergunta alguma, né? Respondeu todas. E ele ressalvou que vai conferir as coisas que Onyx disse. E salientou que a maioria está blindada. A maioria dos investigados que tem ligação com as fraudes, né, tem uma resistência muito grande para serem convocados, nomes chaves, que têm padrinhos. Aí ele citou nomes. Blindados: Paulo Bodes, Gustavo Gaspar, Daniela Fontelli, Frei Chico, todos blindados, disse o relator nessa CPI tão importante. E a COP abriu lá em Belém, que agora é a capital do país. Teve uma fala de Lula, Gustavo Petro também falou bastante, né? O Reino Unido mandou o príncipe herdeiro, Andrew. A China teve um vice-primeiro-ministro, bem longe do Xi Jinping. Veio da França, da Alemanha, da Espanha, do Reino Unido eu já falei, de Portugal, da Holanda, da Colômbia já falei, do Chile e de Honduras. E também a Ursula von der Leyen, que é do Conselho Europeu, e o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. Veio o príncipe de Mônaco, representações da Finlândia, Namíbia, Guiana, Comores, Palau, Letônia, Síria, Suécia, Congo, Brazzaville. E parece que é só isso. O objetivo é preservar as florestas tropicais. E Lula fez um apelo aí para usar combustíveis renováveis, que o Brasil tem muito álcool, né? Agora, meio hipócrita, né? Recém foi autorizado furar no mar para tirar petróleo ali perto, na foz do Amazonas. Fica estranho isso. Bom, Fachin vai à COP. Quando ele estiver lá, em alguns eventos, Moraes é que vai sentar na cadeira de presidente do Supremo, lá no plenário. Inclusive, acho que amanhã tem um julgamento de recurso de Bolsonaro. E como eu estranhei ontem, né? Eu disse, puxa, que estranho, a Secretaria de Administração Penitenciária já está pedindo a Moraes para indicar uma junta médica para saber verificar sobre a dieta que o ex-presidente teria que seguir na Papuda, se há supervisão médica constante, se há possibilidade de ele ser medicado, né? E eu achei estranho, porque não julgaram ainda o recurso, não transitou em julgado, ele ainda não está
condenado à pena de 27 anos, ainda está sujeito a... E aí Moraes parece que ouviu isso e deu uma ordem: desentranhe-se, ou seja, tire-se do processo esse pedido que ainda não cabe, né? Fica meio apressado. Agora está pegando essas coisas do Supremo nas instâncias inferiores. Um juiz de Brasília, um juiz do juizado local aqui, não é juiz federal, juiz local, mandou tirar de um site do deputado Nicolas a afirmação de que PT quer dizer Partido dos Traficantes. O juiz alegou, aí é que eu discordo, sei lá, se foi um processo de calúnia, alguma coisa, né? Mas aí, complicado, né? Ele alegou que a incolumidade só existe no âmbito da Câmara dos Deputados. Não é possível que ele não tenha lido o artigo 53 da Constituição, que eu leio a toda hora. Eu vou ler, embora já saiba de cor, né? Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, ou votos, ou manifestações, mas vamos ler de novo. Artigo 53, atenção, escreva 100 vezes no quadro negro. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. Não está escrito no âmbito da Câmara dos Deputados. Isso aqui está escrito no âmbito do universo, do sistema solar, no âmbito do planeta Terra. É amplo, não tem limite, não tem restrição. E se não tem é porque essa é a vontade da Constituição, foi a vontade dos constituintes, inclusive a palavrinha ali, quaisquer de suas opiniões. De Brasília, Alexandre Garcia.